teremos que iniciaremos o balanço geral com a notícia que chocou a população de todo o estado ontem. No primeiro momento, uma mulher foi morta, supostamente por ter matado a filha recém-nascida. Esse crime bárbaro, por si só, aconteceu na cidade do Povo. Marilson Maia e Isaías Gomes estiveram lá e trazem as informações para a gente. As primeiras informações, porque isso, com o passar da hora e o adiantado da noite, teve uma reviravolta. Marilson Maia e Isaías Gomes, balança. O crime brutal chocou moradores do bairro Cidade do Povo no início da tarde desta segunda-feira. Yara Paulino da Silva, de 27 anos, foi espancada e morta a golpes de ripas e machado no meio da rua Dom Próspero Bernardino, após ser acusada de matar a própria filha, um bebê de apenas 3 meses de idade. Tudo começou quando o corpo da bebê, de aproximadamente 3 meses, foi encontrado nessa área de mata desovada, já há cerca de 7 dias. Segundo informações, a cerca de 150 metros, no final dessa rua, onde morava a Yara Paulino da Silva, de 27 anos, a mãe da bebê, foi detectada pelos seus algozes, que depois, a cerca de 50 metros no meio da rua, foi executada a pauladas. A motivação do crime ainda está sob investigação, mas testemunhas relataram que a mulher era usuária de drogas e vivia em situação de vulnerabilidade social. Após tomarem conhecimento dos fatos, membros de uma organização criminosa teriam invadido a casa de Yara e iniciaram uma sessão de espancamento com ripas e machado. Ferida, ela ainda conseguiu correr até cerca de 50 metros, mas foi alcançada e executada no meio da rua. Já foi possível, já no primeiro momento, identificar a causa do homicídio, e que precede infanticídio e outras coisas mais, dado a informação de que a vítima era usuária de entorpecente. Mas também nos cercamos de outras informações quanto aos agentes envolvidos. E deslocamos também as viaturas, e a gente conseguiu obter informações nesse sentido, o que realmente confirma as primeiras informações. Só mais uma dúvida, tenente. Os envolvidos são, de fato, populares ou são integrantes de facção? Já estão identificados. São todos integrantes de facções rivais que residem na Cidade do Povo. Então, já temos informações que trata-se de uma guerra, uma rixa entre facções, e por conta disso já há indício de crime, inclusive o de hoje já tem uma relação com crime. Populares informaram que Yara tinha mais 2 filhos menores. Tanto o corpo da mulher quanto o da bebê foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis que devem ajudar nas investigações. Aí, nesse primeiro momento, o crime já era brutal, era bárbaro, como destacou aí o Marilson Maia no seu VT. Porque chama a atenção, causa repulsa, causa revolta, qualquer tipo de assassinato. Ainda mais neste primeiro momento de uma mãe em relação à filha recém-nascida. Até então, era essa a história macabra. Porém, horas depois deste crime, porque isso aí é um homicídio, e agora a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa vai investigar, porque segundo o rapaz aí da Polícia Militar, já foram identificados os responsáveis por esse homicídio. Mataram a mulher porque, segundo os boatos, ela teria matado a filha. O que não se confirmou de acordo com a Polícia Civil. É isso mesmo.
Agora quem chega no Balanço Geral é a Rose Lima e o Cléristo Amorim, porque horas depois a Polícia Civil se pronunciou e afirmou: o que tinha dentro do saco não era uma ossada humana, e sim de um animal. Rose Lima, balança. Olha, já são quase 8 horas da noite desta segunda-feira. Nós estamos bem aqui em frente à DEIC, Divisão de Especialidade de Investigações Criminais, e os desdobramentos desse caso são bem mais cabeludos do que o próprio caso em si. A princípio, conforme foi a matéria exibida aí do colega Marilson Maia, o corpo de uma criança teria sido encontrado dentro de um saco de ração. E depois que a população, alguém falou que era o corpo da criança, a mãe da criança, identificada como Yara Paulino da Silva, 28 anos, teria sido julgada pela facção criminosa que predomina no bairro, ou pelo menos na região em que ela morava, e foi condenada, motivo pelo qual ela foi linchada, foi morta em plena via pública. Muitas pessoas que teriam aí participado desse linchamento, levando à morte da Yara Paulino da Silva. O corpo, a ossada, foi recolhida e um trabalho muito rápido, porque o caso pedia muita celeridade, um trabalho muito rápido, acabou identificando que não é ossada de uma criança, isso mesmo. Trata-se da ossada de um cachorro. Essa imagem aí, ela mostra exatamente que trata-se da ossada de um cachorro. Ninguém no local, além do ML, teve a curiosidade de realmente olhar e ver que esse crânio aí, essa boca jamais cheia de dentes, seria de uma criança. Existe a possibilidade aí de ter sido proposital. Pode ter sido proposital, disseram, porque era de interesse de alguém dizer que se tratava da ossada de uma criança para poder julgar e eliminar a Yara. Neste momento, a informação que nós temos é de que existe uma testemunha aqui dentro. Nesse exato momento, quase 8 horas da noite, existe uma testemunha aqui dentro e, conforme as informações do delegado, essa testemunha ainda não é uma suspeita, mas nada está descartado. A informação também é de que o pai da criança, identificado como Ismael Bezerra Freire, a Polícia Civil também já saiu nas buscas aí do Ismael, na tentativa de trazê-lo para cá para elucidar. A pergunta é: existe realmente criança? Já teve realmente alguma criança? Muitos disseram que a Yara tinha problemas aí por ser usuária, tinha problemas mentais. Não se sabe, hoje a polícia não sabe sequer se existia de fato uma criança, se nasceu realmente uma criança e se essa criança realmente foi nascida, onde ela está. As informações de algumas testemunhas no local disseram que a mãe se queixava de que o pai tinha levado a criança. E aí depois apareceu esse corpo como sendo da criança. Resultado, a mulher foi linchada e trata-se de um corpo de um cachorro. Nós conversamos com o delegado Leonardo, que está aí junto com o delegado Alcino à frente do caso, e olha só os detalhes da investigação. Inicialmente, após a notícia dos fatos, a equipe da DHPP foi ao local do crime, juntamente com a perícia técnico-científica e o pessoal do IML, e o levantamento inicial que foi passado pela equipe seria que teriam a morte de uma criança e que supostamente a mãe teria matado essa criança. E posteriormente a facção criminosa teria feito uma espécie de julgamento e decidido executá-la no local. Porém, posteriormente, essa criança que tinha sido supostamente encontrada num saco plástico próximo ao local dos fatos, foi encaminhada pelo ML. O ML fez um serviço pronto, rápido, e identificou, na verdade, que não seria um cadáver humano, e sim uma ossada de um animal. Então, tem essa possível motivação, que seria essa morte da criança, mas, por enquanto, vai continuar a investigação para ver se essa criança está realmente desaparecida, se ela se encontra viva ou não, mas o que foi encontrado hoje não seria o corpo dessa criança. É realmente um caso aí, um desdobramento que ninguém esperava, né? A morte da mulher foi motivada pelo encontro do possível cadáver da criança, mas não é o cadáver da criança, é o cadáver de um cachorro. Quem encontrou esse cadáver?
Quem disse que se tratava do cadáver de uma criança? Quem está envolvido nesse julgamento como se ela tivesse matado a criança? O pai tem alguma coisa a ver? Outras pessoas têm alguma coisa a ver? Olha, como a gente falou, nesse momento, olha, a gente estava gravando aqui nesse exato momento, quando o pai da criança vem chegando nesse momento. A gente tinha informações de que a Polícia Civil estava atrás dele. Ele vem chegando aqui agora, olha, nesse momento aqui. Ismael, ela disse que é você que estava com a criança, verdade? Não, O que você fez com a criança? não fiz nada. E cadê a criança? Vocês tiveram um filho? Existe uma criança? Não falo nada não, meu. Existe uma criança? Ela está com você? Não falo nada não. Bom, fizemos o nosso papel, enquanto ele estava aqui antes de entrar, de perguntar. Ele não disse que não existe. Eu perguntei, você fez alguma coisa? Não, não fiz. Não, não tenho. Não, não sei. Mas a gente conseguiu pegar aqui o exato momento em que ele chegou, o flagrante dele chegando aqui, o Ismael, que supostamente é o pai dessa criança, porque, como eu falei, não se sabe mais nem se existe ou não, de fato, uma criança. Mas a testemunha e agora o pai da criança, o Ismael, já estão aqui na delegacia. Esse caso vai longe ainda, os delegados estão aqui e vão ouvir para saber exatamente o que foi que aconteceu. Que história. Que história. Parabéns ao Marilson, ao Isaías Gomes, que foram lá no local, mostraram o ambiente hostil que estava ali. O Marilson, isso a gente já sabe, né? Como jornalista, como repórter de rua. A Cidade do Povo é um local onde ninguém fala nada. Ele, inclusive, perguntou para o pessoal o nome da rua e o pessoal não quis falar. Até que o senhor falou, não, o nome da rua é tal. Mas impera o medo, né? Medo. Até uma pequena informação as pessoas não querem dar. E parabéns a Rose Lima e ao Cléris Tamorim por esse switch, a gente chama de switch, o desdobramento. Polícia Civil afirmando que não havia dentro do saco plástico ossada humana, ou seja, não se tratava de um recém-nascido, de um bebê. Era um cachorro. E agora a Polícia Civil vai investigar quem colocou esse saco plástico lá onde morava a Yara, né? Yara? E quem aguçou a população para dizer que era a filha dela. E a Polícia Civil vai, porque segundo a Polícia Militar já tinha sido identificado. Então, se já for identificado, a polícia já tem essas pessoas. Tá? E no Gazeta Alerta, daqui a pouco, 15 para meio-dia, tem um outro desdobramento, porque a Rose Lima conseguiu entrevistar familiares, né? E também vamos ouvir o delegado com base no que foi relatado para a Polícia Civil. E aí, meu povo, temos dois pontos aí. Para você que é assessor especial do governo, para você que é secretário de Justiça e Segurança Pública, é a falência da segurança pública como instrumento de Estado, não é de governo. O governo também tem certa culpa no cartório, porque quem investe é o governo, mas é a falência da segurança pública. Essa moça procurou o Estado pedindo proteção. O Estado protegeu? Não. Por que a Polícia Civil não tem um núcleo em cada delegacia para prestar apoio às mulheres vítimas de violência? Por que esse núcleo está lá? Tem a delegacia da mulher, mas não adianta apenas a delegacia da mulher. Toda delegacia da Polícia Civil deveria ter um núcleo de apoio às vítimas de violência.
especificamente as mulheres, porque estão ali, na região, no bairro, é próximo de quem sofre essa violência. Espera aí, essa moça veio aqui já está com 1 mês. Por que ela não voltou? O que aconteceu? Vamos lá. Falência da segurança pública, porque quem manda nesses bairros é a organização criminosa. A organização criminosa chegou para ela e falou: não volte na delegacia, não queremos policiais aqui nessa região. O secretário de Justiça e Segurança Pública estava onde? Em Orlando. Curso da SWAT. Capacitação é ótimo, é importante, mas o que um curso da SWAT vai resultar na prática lá na Cidade do Povo? O que um curso lá em Orlando, onde só tem os milionários brasileiros e americanos, vai ser efetivo na Cidade do Povo, que o pessoal é abandonado pela gestão pública? Vamos tirar esse pessoal aqui como mercadoria, do Taquari, não sei da onde, aqui, vamos levar tudo para a Cidade do Povo. E a falência nossa como sociedade. Nós perdemos, a violência está tão banal que nós perdemos a capacidade de refletir. Foi a população? Ô Iara, o que tem aí dentro desse saco? Provavelmente a Iara ia falar: é um cachorro. Eu tô indo jogar fora, porque jogaram lá no meu quintal. Não. Os autores foram lá, deram machadada, espancaram a Iara. No primeiro momento, mas ela matou a criança, a filha de recém-nascida. Não importa. Nenhuma violência justifica outra. Porém, a Iara era uma moradora da Cidade do Povo. Porém, ela era uma cidadã vulnerável. Não é filha, não é esposa, não é parente de nenhuma autoridade. Que daqui a pouco vão estar lá na Assembleia debatendo o quê? Vão chamar o secretário de Justiça e Segurança Pública para explicar essa violência? Quais são as ações da Sejusp? Ontem mesmo teve um evento para premiar mulheres que se destacam. Palmas, Lilian. É importante esse reconhecimento. Mas uma mulher, horas antes, foi morta a pauladas e a machadadas. Os secretários estavam lá preocupados com isso? Não, porque é uma cidadã da Cidade do Povo. Não é do Ecoville, não é de um condomínio fechado, não é vizinha do governador, não é vizinha do secretário de Justiça e Segurança Pública, do assessor especial, do secretário municipal que ganha 28.500. Enquanto a população padece com a violência e com a nossa falta de reflexão, de diálogo. Aí, a moça morreu. Não era a criança que estava dentro do saco. Tem entrevista coletiva marcada pela Sejusp para hoje, para explicar? Não. Há quase 4 semanas, uma criança de 1 ano e 4 meses levou um tiro na cabeça. Você viu o secretário de Justiça e Segurança Pública falar alguma coisa? Não. Porque a criança morava onde? No Santa Inês. Eu peço desculpa aos moradores da Cidade do Povo, do Santa Inês, mas infelizmente as nossas autoridades só se mexem quando é alguém
de um status elevado da sociedade. Quando é uma criança de 1 ano e 4 meses, que a família está pedindo ajuda, que está lá ainda no hospital, ninguém fala nada. Quando é uma mulher morta por causa de um boato, e aqui cabe o papel a nós, jornalistas, saber fazer o correto, como a gente acabou de fazer. Fomos induzidos ao erro. Talvez a Polícia Civil entendeu, rapaz, está errado isso aqui. Vamos convocar a imprensa para explicar isso aqui. Boato. Isso aqui, gente, é uma ferramenta espetacular. Espetacular. Mas muita gente utiliza para o mal. Essa ferramenta espetacular possibilita você receber uma informação aqui e apurar como é o nosso papel de jornalista. Espera aí, isso aqui está certo mesmo? Nós temos inúmeros casos, na academia nós estudamos esses casos de boatos que acabam em morte e lixamento público, moral. Mas e aí? A segurança pública do Estado? Aliás,